E o coração também pode ter benefícios com vacinas que são contra doenças respiratórias. Essa é a descoberta de um artigo científico publicado recentemente pela European Society of Cardiology, que explora os benefícios das vacinas e associações do coração, Sociedade Europeia de Cardiologia. Nós vamos conversar agora com o médico cardiologista, o Fábio Argenta, ele que é sócio fundador e CEO da Saúde Livre Vacinas. Doutor Fábio, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Boa tarde, é um prazer estar com vocês da CBN. Aqui em Cuiabá também eu tenho um programa semanal sobre saúde e longevidade na CBN Cuiabá, com a irmã, então faço doutorado Unicamp aí, em cardiologia, estou muito feliz aí de estar falando com vocês, obrigado. Nós que agradecemos. E que descoberta, né? Num momento que as vacinas são tão contestadas, né? Então, algo que serviria para o sistema respiratório também, segundo essa pesquisa, traz algo de bom para o coração. Exato. A bem da verdade, esse statement, né, que é um posicionamento da Sociedade Europeia de Cardiologia, publicado agora final de junho, ele vem só corroborar o que os estudos científicos, estudos robustos, ensaios clínicos vinham mostrando, né, a respeito das vacinas e coração, né? Então, a partir de estudos robustos, a Sociedade Europeia de Cardiologia manifestou esse posicionamento em que coloca a vacinação como o quarto pilar de prevenção cardiovascular, ou seja, quais são os pilares principais para a prevenção de doenças cardiovasculares? Tratar a hipertensão, tratar o diabetes, tratar o colesterol, a dislipidemia e, por fim, colocar a vacinação em dia, que seria o quarto pilar de prevenção cardiovascular. É isso que a Sociedade Europeia de Cardiologia publica e posiciona, baseado, como eu falei, nesses estudos robustos a respeito dos benefícios da vacinação para com o coração. Sim, vacinas de cunho respiratório são as que mostram o grande benefício, sobretudo, né, elas, mas as demais também, mas sobretudo da linha respiratória. Vamos lá, vacinar contra a influenza, vacinar contra o vírus sincicial respiratório, vacinar contra a gripe, também vacinar contra o herpes zoster, faz com que eu previna não apenas a doença ao que eu estou me propondo a proteger, seja o herpes, pneumonia, a gripe, enfim, o vírus sincicial que leva a bronquiolite, mas de forma secundária eu estou prevenindo doenças do coração, descompensação de doenças de base do indivíduo que já tem cardiopatia, ou seja, descompensação de uma insuficiência cardíaca, aquele indivíduo que tem o coração grande, dilatado, que está tudo bem com os remédios, de repente contrai uma gripe e ele vai descompensar o coração por aquele quadro viral. Então, a vacinação contra a gripe protege contra a gripe de forma primária e de forma secundária contra problemas de coração. E vamos mais além, uma vacina contra a gripe, contra a pneumonia, também vai evitar com que esse vírus ou essa bactéria inflame a camada interna dessas artérias, o endotélio, fazendo com que lesões ou placas que ali tem, placas de gordura, rompam, levando à formação de um coágulo e, consequentemente, do infarto, se for no coração, no derrame, um AVC no cérebro. Então, vejam vocês que os quadros virais e os quadros bacterianos, sobretudo esses respiratórios, inflamam então a camada interna das artérias, levando a rompimento de placas de gordura nos indivíduos de alto risco cardiovascular, que já tem placas ali, levando a derrame e infarto. Então, quando eu faço uma vacina contra a gripe, eu estou protegendo o indivíduo em até 6 vezes contra um infarto, por exemplo. E isso a gente chama de prevenção secundária. Vejam que esse vírus, essas bactérias podem invadir tanto o músculo cardíaco, provocando uma miocardite, quanto a camada interna das artérias, chamada endotélio, levando a uma inflamação e rompendo placas. Portanto, eu falo aí prevenção secundária. Então, os nossos rádio ouvintes aqui precisam saber que a vacinação previne não só contra a doença que se propõe, mas também contra problemas de coração. Doutor, o senhor explicou um pouquinho da relação aí de problemas respiratórios, né, como a influenza, a Covid-19, né, a relação dessas doenças
com doenças do coração, com infarto, com AVC, né? A gente, quando fala da Covid, normalmente tem uma correlação forte, né? Inclusive com infarto e AVC. E a gente teve, principalmente aí durante a pandemia, muita desinformação, né? Circulando sobre a vacina contra a Covid, principalmente, né? Pessoal falando, mas vacina pode causar infarto, é perigosa para quem tem problemas cardíacos. Quando, na verdade, é justamente o oposto, né? Ela é importantíssima porque quem tem qualquer problema, inclusive, pode estar muito mais suscetível à Covid, né? Por isso a importância também da vacina. Perfeita colocação. Lembrando que no statement também fala da importância da vacina contra a Covid-19 para esses fins de prevenção secundária, tá? Na época polemizou muito isso. A bem da verdade, o Covid, o vírus, ele leva a essas descompensações de doenças de base cardiológica, ele leva ao aumento de infarto e AVC e de descompensação de ciência cardíaca. Não à toa, muitos indivíduos estavam recuperando do Covid e acabavam falecendo por um infarto na sequência. Isso se viu muito. E, sim, a vacina contra a Covid, ela, em casos raros, pouquíssimos e não graves, levou a algumas miocardites, mas ela, sobretudo, protegeu contra a forma grave do Covid, que este sim levava a complicações cardiovasculares e não a vacina, né? E hoje a gente tem essas novas tecnologias com vacinas cada vez melhores nesse sentido. E quando falamos de vacina de gripe, vacina de pneumonia, vacina de herpes zoster, são mais de 10 anos de estudo de cada vacina dessas, em que a gente tem um alto poder de eficácia e de segurança dessas vacinas. E o que é interessante é que a Tayla e o senhor estão falando de doenças específicas, mas qualquer doença, qualquer vacina contra qualquer doença respiratória acaba tendo essa boa aceitação aí por parte do organismo e principalmente do coração, doutor? Exatamente. E vamos lá, falando em doença respiratória, nós temos uma vacinação DTPA contra difteria, tétano e coqueluche, que também é uma vacina que teve uma baixa guarda vacinal, temos inclusive na rede pública, e com isso, com essa baixa guarda vacinal, tem se visto aí, né, o ressurgimento de coqueluche. Da mesma forma, a vacina tríplice viral, sarampo, cachumbo, rubéola, baixa guarda vacinal, o que está acontecendo? Retomada forte do sarampo. E por aí vai. Infelizmente, informações, né, que não são adequadas e levam a uma baixa taxa vacinal, com vacinas aí que se tem disponível na rede pública, né, de forma gratuita, e o povo acaba padecendo com isso, e doenças outrora erradicadas, como eu falei, coqueluche, sarampo, própria rubéola, própria poliomielite estão voltando aí, sobretudo o sarampo com muita força. O senhor falou sobre a disponibilidade dessas vacinas no SUS, né, doutor? Até o Emerson Santana, nosso ouvinte, comenta aqui no YouTube que o ideal seria baratear essas vacinas para que elas fossem mais acessíveis, mas na verdade elas estão todas disponíveis também no Sistema Único de Saúde, né, doutor? A grande maioria delas, né, estão disponíveis, né, na rede de saúde pública. Óbvio que, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, uma vacina recente, nova, ela no momento ainda não está disponível, mas com o passar dos anos todas acabam entrando para públicos específicos na rede pública. Quero agradecer ao Dr. Fábio Argenta, ele é médico cardiologista, colunista da CBN Cuiabá, participando com a gente aqui em Campinas também e falando, né, da importância aí dessa pesquisa da Sociedade Europeia de Cardiologia, que o estudo científico mostra que as vacinas contra doenças respiratórias protegem também o coração. Doutor Fábio, muito obrigado pela atenção com a gente aqui na CBN Campinas, uma boa tarde. Uma boa tarde, agradeço a oportunidade, mando um abraço para o pessoal da Unicamp, sobretudo meu orientador, Dr. Wilson Nadruz. Um beijo aí para todos. Obrigado, doutor Nadruz. Já falou com a gente aqui também. Já falou conosco, sim. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Agora, 3h56, a gente faz uma pausa aqui para o nosso último intervalo.